A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja em todos os lares que vão entrar neste vídeo, vão ouvir esta palavra abençoada que o Senhor está nos dando para nós aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 16 ao 18, amém? Vamos fazer uma oração, agradecer ao nosso Senhor e Salvador pelas misericórdias dele, né? Por tudo que ele tem feito pelas nossas vidas, né? Pela vida dos nossos, né? Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo e te agradeço, eu te exalto, eu te bendigo, meu Pai, em nome de Jesus, porque tu és um Deus soberano, tu és um Deus fiel, tu és um Deus misericordioso. Não há outro além de ti, Pai amado, Pai querido, Pai de todas as nações. Pai, apresento-me no seu trono de glória neste exato momento, Senhor, para pedir-te perdão pelos meus pecados, as minhas falhas e as minhas iniquidades. Porque só o Senhor é um Deus que cuida, meu Pai, só o Senhor é um Deus que protege, que liberta, meu Pai, só o Senhor é um Deus que guarda, meu Pai, só o Senhor é um Deus que perdoa, meu Pai, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas iniquidades, porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus justo, misericordioso, Pai. Ó Santo Soberano, eu te louvo, eu te agradeço por mais um dia, meu Pai, por mais um dia da minha vida, meu Pai, agradeço-te pela minha família, agradeço-te pelos os meus vizinhos, meu Pai, agradeço pela minha parentela, Senhor, agradeço por todos aqueles, meu Pai, que vão entrar neste vídeo, meu Pai, que vão ouvir esta palavra, que vão se alimentar, Senhor, desta palavra abençoada que o Senhor está nos dando, meu Pai, neste dia de hoje, porque o Senhor é bom, o Senhor quer falar com os seus. Pai, é uma palavra simples, que o Senhor colocou na minha boca, porque na verdade nem sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Então assim, o Senhor colocou uma palavra para me ler aqui para os irmãos, e o Senhor faz a sua obra. Pai, que o Senhor fale com os teus filhos, com aqueles que estão necessitando. Traz, meu Pai, aquelas pessoas que estão necessitadas para ver esse vídeo, ouvir essa palavra, receber no coração deles. Pai, que eles sejam alimentados. Onde estiver precisando de libertação, que sejam libertos. Quem estiver esperando por alguma resposta, que recebam a resposta dos céus. Quem está necessitando de uma cura, meu Pai, da alma, uma cura física, meu Pai, que sejam curados, libertados pelo sangue de Jesus, pelo poder da sua palavra, meu Pai. Quem estiver necessitando, meu Pai, de uma provisão, meu Pai, uma provisão financeira, meu Pai, que seja, meu Pai, abençoado com a sua provisão dos céus. Sim, porque o Senhor é um Deus que faz milagres, meu Pai. Na hora que estamos precisando, o Senhor nos deixa, meu Pai, até no último momento, para ver onde está o nosso coração em Ti, meu Pai. E o Senhor vem, nos ajuda, traz, porque o Senhor é um Deus fiel, meu Pai. O Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Não há outro além de ti, Senhor, não há outro. Todo joelho se dobra, meu Pai, se dobrarão para ti, Jesus. Glorificar e exaltar o teu santo nome. Toda boca confessará que o Senhor é o Filho de Deus, é o único, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É o nosso Senhor e Salvador. Aquele que pagou um preço, meu Pai, um grande preço naquela cruz do Calvário, para nos resgatar, meu Pai. Derramou seu santo sangue ali, meu Pai, naquele madeiro, para poder nos resgatar da morte eterna, meu Pai.
nos tirou, meu Pai, tirou os grilhões dos nossos pescoços, meu Pai, dos nossos pés, das nossas mãos, meu Pai. O Senhor nos libertou, Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus tremendo, não tem nem palavras, meu Pai, porque o Senhor é bom, maravilhoso. E mesmo nós sendo falhos, pecadores, meu Pai, mesmo nós não merecendo, nós não merecíamos o preço que Jesus pagou, mas Tu és um Deus tão bom, meu Pai, que o Senhor deu Seu único Filho para nos resgatar do mundo, nos tirar do mundo, meu Pai, das concupiscências, das vaidades, das invejas, das porfírias. Pai, o Senhor nos libertou, nos deu um banho de misericórdia, porque só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus salva, só Jesus restaura, só Jesus dá um novo sentido de vida. E quando passamos pela metanoia, sim, aquela transformação de dentro para fora que o Senhor Jesus nos faz, oh, Pai, o que era importante para nós já não passa mais a ser importante, passa a não ser mais importante. As vaidades do mundo, meu Pai, passam a ficar em segundo plano, quer dizer, nem tem plano, ela simplesmente vai, porque as vaidades do mundo não adianta. O juntar tesouros nessa terra não adianta nada. Mas agora nós temos que juntar, meu Pai, as pedrinhas da nossa coroa, fazer o que o Senhor nos orienta, servir a Ti em espírito e em verdade, não por emoção ou não só pelas pessoas verem. Não é só, como se diz, marcar ponto lá na igreja, tal hora, tem que ser assim, tem que ser assado, mas o coração está longe, quando tem que realmente fazer, como fala, porque nós podemos fazer bondades aqui nessa terra, meu Pai. Mas se o nosso coração não está em Ti, Jesus, se a nossa fé, a nossa convicção não estiver em Ti, que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, não adianta, né, Pai? Pai, então eu te peço, nos cura, nos liberta, nos salva, nos limpa de tudo que não provém de Ti, Senhor. E acrescenta fé nos corações que vão entrar nessa palavra, meu Pai, neste vídeo. Pai, quem não tem fé, quem acha que o Senhor é só uma fábula, Pai, coloque a fé. Sim, coloca fé nesse coração. Pai, eu te peço que o Senhor sei lá, faça uma surpresa, meu Pai, para essa pessoa, assim, uma coisa que ela tem desejos no coração dela, mas tão lá no íntimo que ela nem consegue falar para ninguém. Pai, para que essa pessoa comece, essas pessoas, né, entendam que é o Senhor, que o Senhor é um Deus vivo. O Senhor não só é aquele Deus que a gente fica blá, 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 mas que não faz nada. O Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala, que faz, que orienta, que... Pai, o Senhor, se a gente tem, como fala, se a gente dá ouvidos, né, para que o Espírito Santo está falando, nos direcionando, Pai, porque o Espírito Santo é o Seu Espírito, né, Deus? Então eu te peço, acrescenta fé nesses corações, aqueles que ficam olhando as coisas terrenas aqui, achando que tudo é normal, meu Pai. Pai, comece a mostrar para eles que não é normal do jeito que pensa, que o mundo espiritual é muito mais vivo do que as pessoas pensam. E que nem tudo é normal. Porque tem muito lado espiritual que prejudica muito nós, porque nós somos carne e sangue, meu Pai. Nós não estamos no corpo de glória. E o inimigo, ele ataca muito o nosso corpo, mas o sangue de Jesus nos blinda. Por isso o Senhor deixou ali nos Salmos a armadura, em Efésios 6:10, né, a partir do 10, versículo 10, né, 6:10,
as, arma, as armaduras de Deus, né? Capítulo 6, versículo 10 ao 18. Para que nós revistamos com as armaduras de Deus, mas nós temos que nos revestir com as armaduras de Deus. Não adianta a gente ir lá em Efésios só e fazer ali a oração, a leitura e pronto. A gente tem que estar lendo a palavra, tem que estar orando, tem que estar jejuando, tem que estar se consagrando, que aí Deus vai blindando o nosso corpo, para que as setas malignas caiam por terra quando vier, para que aquelas obras, né, malignas contra as nossas vidas, como se diz, bata no escudo e caia no chão. Aqueles ataques na mente do cristão, bata no capacete da salvação e caia por terra. Então, nós temos que ler a Bíblia, não é só simplesmente igual ao Salmo 91, é um salmo de guerra, é um salmo abençoadíssimo. Eu já tive várias experiências com aquele salmo, na leitura, né, pedindo proteção a Deus, etc. Mas a gente tem que estar lendo a palavra. A gente não pode só chegar em por exemplo, Salmo 23 ou Salmo 91, que são muito conhecidos, ou Salmo 121, e pronto, e acabou. Não, a Bíblia, a nossa fé, né? O seguir a Jesus não é pegar, como se diz, uns 3 ou 4 salmos, aí pega uns capítulos lá de Isaías, uns capítulos aqui de Malaquias e ficar, como se diz, fazendo coleção de capítulos da palavra. Não, tem que ler a palavra de A até a Z. Eu gosto sempre, irmãos, quando eu também, né, dou dicas para as pessoas lerem a palavra, comece por João até Apocalipse. E aí depois, terminou o Apocalipse, volta para Gênesis e vai até Lucas. De Gênesis, leia todo, né? Todos os dias leia um capítulo, leia 2. Se não estiver com muito tempo, leia meio capítulo, leia só um versículo, mas leia. Todos os dias, leia a Bíblia de A até a Z. Entendeu? E aí você vai ver. E é uma blindagem quando a gente começa a ler a palavra e começa a fazer as orações e ali pedindo a Deus para nos blindar, nos guardar, nos proteger a nossa família, os livramentos, né? É uma bênção. A gente, né, começa a entender muita coisa, pedindo sabedoria, pedindo um coração obediente, né? Pedindo sensibilidade para estar entendendo o que o Espírito Santo está nos falando e para a gente poder estar obedecendo, porque não adianta o Espírito Santo falar, a gente sente aquele leve incômodozinho e esquece, deixa para lá. Não adianta. Então vamos pedir a Deus, né? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço e eu te exalto. Em nome de Jesus, porque tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, promessas aos fiéis. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não serve. Amém, meus irmãos? Promessas aos fiéis. Entenderam? Nesta oração que eu fiz, já falamos tudo aqui, né?
Temos que temer, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito, então tudo que falamos, né, irmãos? Tudo que falamos, por isso que nós temos que ter cuidado para nós falarmos, né? Nós temos que ter cuidado para não falar besteira, mas sim falar coisas do Senhor, coisas que edificam, que vá para a conversão de outras pessoas, aqueles que não são convertidos, né? Aqueles que não conhecem a Jesus. E nós temos que, se estamos com irmãos, falar coisas que edificam, né? Porque Deus, ele está, o anjo está perto de nós escrevendo tudo que nós falamos. Falou, como se diz, besteira, ele está escrevendo, né? Então, assim, depois vai lá para o Senhor, né? O anjo leva tudo escritinho lá, o memorial foi escrito diante dele. Para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome, entendeu? Então, assim, nós temos que, né? Porque o Senhor, quando a gente está servindo o Senhor em espírito e em verdade, como se diz, não dá para ficar se não falar do Senhor, né? E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois é, porque tem aqueles, né, que fala que serve, mas não serve, e tem os ímpios, né, que não servem, né, e não querem saber de Deus, né? Porque a chance é dada, né, pregado para eles tudo, né? Então o Senhor tá vendo, né, aquele que tá numa rodinha de ímpios, ou tá num trabalho que praticamente é todos ímpios, né? Mas ele está ali, sabe? E quando tem a chance, quando Deus toca, está ali falando do Senhor, né? Tá discretamente, porque também não dá pra gente chegar e falar, porque no ambiente de trabalho pode ter até denúncia, como fala, as pessoas podem até te dar, como fala, gente, como fala, demissão, né? Demissão por justa causa, né? Porque tá falando, professando a fé, né? Aquelas coisas todas, é bem, né? Mas Deus, quando Deus está no negócio, ele quer que a gente fala para uma pessoa determinada ali, um escolhido dele, né? Então Deus, ele, como fala, ele garante, né? Ele tá ali, né? Te protegendo. Então ele vai vendo, né? E a gente vê o que a gente está falando, né? Com as pessoas, como a gente trata as pessoas, se a gente está na luta, está no vendaval, está tendo tornado, está tendo tudo, mas a gente, como se diz, está colocando nos pés do Senhor e sendo uma pessoa abençoada para os outros, não ser aquele crente chato, briguento, né? Que, como se diz, que não aceita as pessoas não serem convertidas, né? Então, assim, Deus olha tudo isso, né? Como se diz, que a gente tá, né, batalhando para levar o nome dele, para falar sobre ele para as pessoas, né? E ele vê e ele, né, como se diz, ele tá falando aqui, eles serão meus, né? Diz o Senhor dos Exércitos, nós somos do Senhor. Vem as tormentas aí da vida, mas vocês vê que o cristão que tá servindo ao Senhor, espírito em verdade, Deus dá livramento, Deus guarda, Deus protege, né? Amém, meus irmãos? Vamos ficar, né, na brecha, vamos batalhar, né, por essa misericórdia, por esse amor infinito que Deus tem por nós, né? Não vamos deixar, como se diz, a nossa fé esmorecer, a gente está em certos ambientes e a gente não falar do Senhor, né? Começar a agir como se diz, como um crente James Bond, né? Com medo de falar para as pessoas do Senhor, ou já não tendo mais prazer em falar do Senhor para as pessoas, né? Tem pessoas até que sentem vergonha, né? De falar que é crente, né? Como se diz, não, eu sou, como se diz, uma pessoa da hora, né? E aí é triste isso, né? Então vamos
Vamos pedir a Deus, né, para nos dar força, né, e que coloque, né, mais fé no nosso coração, que coloque mais virtude no nosso coração, na nossa mente, que nos dê um coração segundo ao do Senhor, né? E que nos ensine a ser crentes fiéis, a ser segundo o seu coração, como ele via Davi, né? Ai, coisa linda. Já imagina Deus chegar em você e falar: você, meu filho, é segundo o meu coração, ou você, minha filha, é segundo o meu coração. Oh, glória a Deus, aleluia. É muito lindo. Jesus é bom o tempo todo Jesus é bom. Amém, meus irmãos? Então, eu vou deixar vocês com essa palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. As promessas aos fiéis, é o título da palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, porque Jesus é bom o tempo todo Jesus é bom. Fiquem todos com essa palavra, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e na paz do Senhor Jesus.